Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula é voltada para o nono ano, a gente vai ver numa aula só um pouco de potência, propriedades da potenciação e um pouquinho de notação científica. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então, sem mais nenhuma perca de tempo, vamos iniciar. Então aqui o nosso título da nossa aula, nosso slide aqui de apresentação, certinho? Então vamos dar início. Então vamos estudar o que é a potenciação. Você já viu esse conteúdo aí no sétimo, no oitavo ano, então esse nome já é bem familiar para você, né? Então você já estudou sobre potência nas séries anteriores. De modo simplificado, podemos dizer que uma potência é o resultado de sucessivos produtos de um fator por ele mesmo, né? Quando o expoente ali é natural. As definições para outros tipos de expoentes que não sejam necessariamente naturais serão consequências da definição elementar de potenciação que a gente trabalhou nesse texto aí. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de potenciação. Nós temos 5 elevado a 3. A gente lê como 5 elevado a 3. Quando o expoente é 3, nós podemos também ler como 5 ao cubo. Ou seja, você já sabe que 5 ao cubo, 5 elevado a 3, é o produto 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5. Ao invés de eu escrever o 5 3 vezes, eu coloco 5 elevado a 3. Porque você imagina, se fosse, por exemplo, 5 elevado a 10, ao invés de você escrever 5 vezes 5 vezes 5 10 vezes, basta você escrever 5 elevado a 10. Então o 5 eu chamo de base, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. O 3 eu chamo de expoente e o resultado dessa operação nós vamos aí batizar de potência, que é o próprio nome da operação, né? Então, mais alguns exemplos. 6 ao cubo, 6 elevado a 3, é 6 multiplicado por 6, que daria 216. Menos 2 elevado a 4, seria menos 2 multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2. Nesse caso aí, além de fazer o produto, você deve também tomar cuidado com o jogo de sinal. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Nesse caso aí, 16, porque o 4 é um número par e a base é negativa. 1 elevado a 5 é igual a 1. Toda potência de base 1, independente do expoente, tem como resultado 1, porque 1 multiplicado por 1 é próprio 1, né? 8 elevado a 0 é igual a 1. Aqui nós temos uma observação muito importante, né, a realizar. Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, 8 elevado a 0 dá 1, π elevado a 0 dá 1, menos 2 elevado a 0 dá 1, e assim por diante. A gente só não define 0 elevado a 0. Potências com expoente inteiro. Quando lidamos com expoentes naturais, a gente sabe fazer. Mas pode acontecer da gente estar trabalhando com expoentes inteiros negativos. Nesse caso, a gente tem que usar a seguinte definição. Se n é um número natural, certo? E a é uma base não nula, o que vai acontecer? A potência a elevado a menos n, eu vou definir como 1 sobre a elevado a n, ou seja, a elevado a menos n é o inverso multiplicativo de a elevado a n. Então, observe os seguintes casos. 5 elevado a menos 2. Não sei fazer, mas eu sei aplicar a definição e em cima da definição a gente obtém o valor dessa potência. Então, 5 elevado a menos 2, pela definição, é 1 sobre 5 ao quadrado. Lá embaixo eu sei fazer, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, fica 1 sobre 25. Segundo exemplo, menos 2 elevado a menos 4. Não sei fazer com o expoente menos 4, mas sei que menos 2 elevado a menos 4 é o inverso multiplicativo de menos 2 elevado a 4. Então, fica 1 sobre menos 2 elevado a 4. Lá no denominador você já fez nos exemplos anteriores. Menos 2 elevado a 4 é 16. Então, essa potência aí daria 1 sobre 16. Potências com expoentes fracionários. Seja A um número real positivo, m e n inteiros, né, tal que o n é maior ou igual que 2. Então, nós vamos definir que a elevado a m sobre n vai ser a raiz enésima de a elevado a m. Perceba primeiro, o expoente m sobre n é uma fração,
né? Então, essa potência com expoente fracionário vira uma raiz enésima. De quem? De A elevado a M. Note que o numerador vai para o expoente dentro do radical, né? E o denominador vira o índice da raiz. Então, por exemplo, 2 elevado a 1 sobre 2. Não tem segredo, raiz quadrada de 2 elevado a 1. O 1 vai para dentro da raiz e o 2 que está omisso lá fica no índice. 2 elevado a 1 dá 2, nós obtemos raiz quadrada de 2. 4 elevado a 3 sobre 2. Usa a definição raiz quadrada, o 2 eu vou omitir novamente, de 4 ao cubo. 4 ao cubo você sabe que é 64, raiz quadrada de 64, nós sabemos que é 8. Então, 4 elevado a 3 sobre 2 daria 8. É só usar a definição direitinho que não tem segredo e não tem erro. Potência com base racional. Quando a base for um número racional fracionário ou mesmo decimal finito, aplica-se naturalmente a definição de potência para expoentes naturais. Então, por exemplo, 0,5 ao cubo é 0,5, multiplicado por 0,5, multiplicado por 0,5, que daria 0,125. 5 terços elevado ao cubo, não tem segredo. 5 terços multiplicado por 5 terços, multiplicado por 5 terços. E aí você deve lembrar que no produto de frações, multiplicam-se os numeradores e também multiplicam-se os denominadores entre si. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 sobre 2 elevado a menos 2. Para eu calcular essa potência, primeiro eu inverto a minha fração para o expoente ficar positivo. Então, fica 2 terços, inverti a fração, o sinal do expoente mudou, passou a ser 2 positivo. Então, eu tenho 2 terços ao quadrado. Aí eu aplico a definição. 2 terços multiplicado por 2 terços, que daria 4 sobre 9. Propriedades da potenciação. Decorrente da própria definição de potência, são válidas as seguintes propriedades, geralmente válidas para A e B não nulos e M e N inteiros quaisquer. Então, a primeira fala o seguinte, que no produto de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Propriedade 2, na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Potência 3, na potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. A propriedade 4 fala o seguinte, que a potência de um produto é o produto das potências, ou seja, A vezes B elevado a N é a mesma coisa que eu passar o expoente para dentro, né, do parênteses. Então fica A elevado a N multiplicado por B elevado a N. E a propriedade 5 fala o seguinte, A dividido para B elevado a N é o quociente, né, das potências, ou seja, o N também vai para dentro do parênteses. Então ficaria A elevado a N dividido para B elevado a N. Então alguns exemplos aqui. Aqui nós temos um resumo do que a gente está vendo aqui na aula. Então, por exemplo, 3 elevado a 6 multiplicado por 3 elevado a 5. Conserva-se a base, que é 3, e somam-se os expoentes, daria 3 elevado a 11. 5 elevado a 6 dividido para 5 ao quadrado. Conserva-se a base, subtrai os expoentes, vamos obter aí 5 elevado a 4. Na propriedade 3, 7 elevado a 4, isso elevado a 8. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. 4 vezes 8, 32. Então, daria 7 elevado a 32. Propriedade 4, 3 multiplicado por 4 multiplicado por 5, todo esse produto ao quadrado. Distribui para dentro do parênteses, né, o expoente. E no exemplo 5, 3 sobre 4 elevado a 7 é a mesma coisa que fazer 3 elevado a 7 sobre 4 elevado a 7. Então aí nós temos 5 exemplos aí tranquilos em que a gente está aplicando, né, as propriedades correspondentes ao número. Notação científica. Gente, a notação científica é uma parte da matemática básica que é muito importante. Por quê? Quando nós trabalhamos com ciência, principalmente na parte de ciências, né, química, física, biologia, nós trabalhamos com números extremistas, ora muito grandes, ora muito pequenos. Então, ao invés de a gente estar escrevendo esses números com muitos algarismos, né, é interessante que nós possamos escrever eles de uma forma
que a gente olhe para aquele valor e tenha uma noção da grandeza dele. Então, por exemplo, na constante de Avogadro, né, que é esse número enorme aí, olha como é enfadonho você escrever o tanto de zeros que tem aí. Da mesma forma que a carga elétrica de um próton tem o quê? 18 zeros após a vírgula. Então, para a gente poder ter uma forma mais enxugada de escrever esses números, né, os cientistas criaram a chamada notação científica. Então vamos lá. A gente tem dois casos para converter notação científica. Quando nós trabalhamos com números maiores do que 1 ou quando nós trabalhamos com números entre 0 e 1. Então, quando nós trabalhamos com um número que seja maior do que 1, como é que nós vamos, né, colocá-lo em notação científica? A gente vai seguir os passos adiante aí. Primeiro, deslocamos a vírgula à esquerda até o segundo, né, até depois do segundo algarismo do número. Passo 2. O número de algarismos que for ultrapassados pela vírgula será o expoente da base 10. A mantissa será o número obtido a partir do deslocamento da vírgula. Ele sempre tem que estar entre 1 e 10. Então, gente, na notação científica, a gente vai colocar aquele número ali, grande ou muito pequeno, como produto de um número que está entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de base 10. Então, observa aqui, ó. Olha esse número aqui, 56 seguidos de vários zeros. Observe que lá, a vírgula está lá no final, né? Ela não aparece no lado esquerdo, mas ela aparece no lado direito, isso é para você poder ver. Como é que eu vou colocar esse número, né? Como é que nós vamos colocá-lo em notação científica? Eu vou seguir os passos que ele coloca aí. Eu vou pegar essa minha vírgula e vou andar para a esquerda até depois, né, do segundo algarismo do número, da esquerda para a direita. Então, se você pegar essa vírgula e caminhar para a esquerda até deixar essa vírgula entre 5 e 6, você vai fazer o quê? Você vai, né, obter a mantissa 5,6, que é o número que vai se multiplicar pela potência de base 10, né? E o número de algarismos que foram ultrapassados foi 12. Logo, né, esse número em notação científica seria 5,6 multiplicado por 10 elevado a 12. Note, então, que o 5,6 está entre 1 e 10, e como eu converti um número maior do que 1 para a notação científica, o expoente dele fica positivo, certinho? Agora nós vamos ver um caso em que eu estou trabalhando com números entre 0 e 1 e eu quero colocá-lo em notação científica. Observe esse número aí, ó. Quando a gente deseja passar um número entre 0 e 1 para a notação científica, devemos caminhar com a vírgula da esquerda para a direita até depois do primeiro algarismo diferente de 0. O expoente será o negativo do número de casas decimais ultrapassadas. Então, se eu tenho esse número aí, por exemplo, ó, 0, seguido vários zeros, 2, 5, eu vou pegar a minha vírgula e vou caminhar para a direita, até depois do 2. Então, nesse caso aí, eu vou ter ultrapassado 8 casas decimais, vou obter a mantissa 2,5, que está entre 1 e 10, então está de acordo com a definição, né? Então, esse número aí, escrito em notação científica, seria 2,1 multiplicado por 10 elevado a menos 8. Certinho? Então, finalizando nossa aula de hoje, e por hoje é só, em nossa aula estudamos a ideia básica de potenciação, notação científica e propriedades da potenciação. Depois você vai lá na plataforma da Secretaria, na plataforma Eduque, assista essa aula novamente, bem como as aulas anteriores, faça bastante exercícios para você fixar bem esse conteúdo. Até a próxima e fiquem com Deus.